Boa noite para você que está chegando comigo, amigos da Gol TV. Tá tudo bem? Tá tudo tranquilo? Ó, já tô aqui direto do Maracanã, onde logo mais a bola rola para Flamengo Internacional. Tá começando mais um campeonato brasileiro. Eu tô chegando aqui na Gol TV para trazer para vocês as últimas informações, quase que um pré-jogo, né? Analisando tudo que vai acontecer nessa primeira rodada do Brasileirão. A rodada ela começa hoje, termina amanhã, tem jogo também na segunda-feira. Eu vou começar falando, como sempre, aqui no canal sobre o tricolor baiano. Apesar de estar no Maracanã, eu vou iniciar falando sobre o atual campeão estadual da Bahia, né? E também classificado para a próxima fase, para a fase de grupos, né, da Libertadores da América. O Bahia já tem um time, meus amigos, pré-estabelecido para poder enfrentar o Corinthians. Teremos clássico, é um clássico nacional, é um clássico que vai colocar ali, né, as duas equipes que foram campeões estaduais em xeque, vão se enfrentar. O Corinthians, cabe ressaltar que ganhou a equipe do Palmeiras, ganhou o primeiro jogo de 1-0 fora de casa, e no segundo jogo acabou empatando em 0-0, sagrando-se assim campeão estadual de São Paulo. E o Bahia, né? O Bahia que fez um belíssimo jogo na Arena Fonte Nova, levou uma vantagem lá para o Barradão e aí conseguiu o triunfo, conseguiu o triunfo no agregado, né? Mas acabou empatando o jogo, a segunda partida no Barradão, teve muito problema, campeão também estadual. Tem escalação aí definida, tem desfalques no último treino do tricolor baiano antes de enfrentar a equipe do Corinthians. O Bahia fechou, meus amigos, nesse sábado a preparação para poder enfrentar o Corinthians. A bola rola 8 horas da noite, tá bom? Pela rodada aí de abertura do Campeonato Brasileiro. O técnico Rogério Ceni poupou o elenco principal, né, no jogo da última quarta-feira contra o Ceará e vai com força máxima para estrear no Campeonato Brasileiro contra o atual campeão paulista, tá? Em campo, né, a informação foi divulgada pela assessoria de imprensa aí do Bahia. Em campo, os jogadores trabalharam simulações de saída de bola e jogadas de ataque. Em seguida, a equipe participou de uma atividade tática com o retorno aí do Lúcio Rodrigues, que defendeu a seleção uruguaia. Rogério Ceni deve voltar a escalar um time com 3 zagueiros usado aí nos principais jogos da temporada. Algumas pessoas gostam, outras pessoas não gostaram dessa estratégia, né? Com 3 zagueiros ali, Gabriel Xavier, Ramos Mingo, caindo mais pela esquerda, e o Canu, né? E a tendência é que contra a equipe do Corinthians seja dessa forma também. A provável escalação do tricolor baiano para poder enfrentar o Corinthians vai ter Marcos Felipe, é o goleiro titular do Rogério Ceni. Se lá atrás, né, quando ele foi jogar de titular pela Libertadores, muitas pessoas acharam que foi por conta da altitude, que ele era mais rápido e tal, Rogério Ceni sacramentou, está sacramentado. O Marcos Felipe hoje, ele é o goleiro titular da equipe do Bahia. Gabriel Xavier, Canu, Ramos Mingo e Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro, Ademir, Eric Pulga e Lúcio Rodrigues é o time que vem jogando aí de titular, principalmente na Libertadores da América. Me chama a atenção, mais uma vez, o fato do Eric estar no banco de reservas. Eu coloco o Eric, que se não for a principal, junto com o Eric Pulga e o Ramos Mingo, na minha concepção, é uma das principais contratações do futebol nordestino nessa temporada. O Eric, ele tem entrado e jogado muito bem. Eu já iniciaria o Eric como titular. Entretanto, o Rogério Ceni tem na cabeça que o Eric, mesmo jogando o que está jogando, mesmo sendo artilheiro, mesmo decidindo os jogos, nesse momento o Eric, ele é reserva, tá bom? O jogo desse domingo também marca a estreia do novo uniforme do Bahia, apresentado ao torcedor na última sexta-feira. Teve uma festa espetacular. Eu já acho as cores e a última camisa do tricolor baiano extremamente linda. Então, nessa festa foi lançado novo patrocinador, juntamente com a nova fornecedora de materiais esportivos. Tá lindíssimo o uniforme, teremos estreia justamente contra o Corinthians e a tendência é que seja um jogão. Assim como vai acontecer aqui no Maracanã, eu creio que Bahia e Corinthians sejam um dos jogos mais pegados, mais disputados dessa rodada, dessa primeira rodada aí do Campeonato Brasileiro. Cadu Santoro deu entrevista para a Gabriele lá do GE e trouxe algumas informações que a gente já vinha trazendo aqui anteriormente, mas ele falou sobre alguns aspectos que eu vou trazer para você agora. Três, dois, um, valendo. Então, o Cadu Santoro deu entrevista para o GE e nessa entrevista ele deixou muito claro algumas situações envolvendo o mercado de transferência, envolvendo também a possibilidade de contratação de um goleiro e deixou muito claro o seguinte, que o Bahia está ligado no mercado e que essa janela que vai abrir agora aí, antes do Super Mundial, a tendência é que o tricolor baiano faça, assim, investimento para trazer alguns jogadores, né? A gente já trouxe aqui uma informação com exclusividade de que o Bahia tem interesse em contratar o Léo Jardim. O Léo Jardim já pode até mesmo assinar um pré-contrato
no meio do ano agora, ele não entrou ainda, aliás, o Vasco já fez umas 3, 4 propostas para o Léo Jardim de renovação, entretanto ainda não aconteceu esse acerto do Vasco da Gama com o staff também, com os empresários do Léo Jardim. Então o Bahia vai tentar um goleiro nessa janela de transferências. Tem o Marcos Felipe, tem o Danilo Fernandes, né, e a chegada também do Ronaldo, que veio do Atlético Goianiense. Mas a tendência é que chegue um goleiro efetivamente para chegar e ser titular. Eu acho que é uma das coisas mais importantes que tem que ser feita nesse momento, é trazer um goleiro incontestável, vamos dizer assim, né? O Bahia tem algumas boas peças, os 3 goleiros são bons goleiros, entretanto, eu não considero nenhum deles o goleiro para ser titular desse novo Bahia, né? Esse novo Bahia precisa ter um goleiro que chame a atenção do seu torcedor e que chame a atenção também dos seus adversários, que imponha respeito, que passe respeito. E o Bahia, nesse momento, ele tem 3 bons goleiros reservas, mas não tem um bom goleiro titular. Essa é a grande questão. Mais uma vez eu falo para você, o Bahia entra em campo no domingo contra a equipe do Corinthians e para tudo, meus amigos. Para tudo, porque é jogão de bola entre Corinthians e Internacional e você vai acompanhar tudo com a gente aqui na Gol TV. Tem que começar com o pé direito, vai ter o apoio irrestrito do seu torcedor e ano passado o Bahia, principalmente no primeiro turno, ele conseguiu muitos pontos em casa. Ganhar do Bahia na Fonte Nova, principalmente no primeiro turno do Campeonato Brasileiro de 2024, era muito difícil, era muito complicado. No segundo turno, o Bahia acabou se complicando, né? Por conta, jogava até bem, mas não matava os jogos e se complicou em jogos contra o Palmeiras, contra o próprio São Paulo, enfim. Mas a tendência é um Bahia mais reforçado e que esse ano possa fazer um Campeonato Brasileiro ainda melhor. Ver o Bahia na Libertadores, meus amigos, não é mais novidade. A partir de 2025 vai ser uma constante ter sempre o tricolor baiano na Libertadores da América. Meus amigos, e depois de muita negociação, o Fortaleza anunciou o Daverson. O Daverson, campeão da Libertadores com a equipe do Palmeiras, com passagem por grandes clubes da Europa e também o último clube dele, o Atlético Mineiro. Antes do Atlético Mineiro estava no Cuiabá. É um cara extrovertido, é um cara que você sabe que já chega com combo. Ele foi anunciado pelo Fortaleza como novo reforço para a temporada. A notícia é a seguinte, ó. O Fortaleza anunciou na sexta-feira, dia 28, a contratação do atacante Daverson, ex-Atlético Mineiro. O jogador chega com um contrato válido até o fim de 2026, com opção de renovação por mais um ano. O anúncio foi feito, o calendário do amor, em referência a uma publicação que viralizou da esposa do jogador. Abre aspas aí para o Marcelo Paz, que é o CEO, né, do Fortaleza SAF. Ó. Ele tem características interessantes. É um 9 que protege bem a bola. Tem uma ótima bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva, aquela raspada, muitas vezes de um tiro de meta que vai para o centroavante para dar sequência aí para o ataque, tá bom? Segundo o GE de Minas apurou, né? Essa informação foi trazida pelo GE de Minas, o atacante de 33 anos terá na capital cearense um salário superior ao que tinha no Atlético Mineiro. Então, pasme. O Daverson deixou o Atlético Mineiro, onde em nenhum momento ele foi unanimidade ou titular, para ir para o Fortaleza e simplesmente o Fortaleza está pagando para o Daverson mais do que era pago, né, lá pela equipe do Atlético Mineiro. Então aí o Daverson sendo o novo centroavante da equipe do Atlético. Vai começar o Campeonato Brasileiro, você vai acompanhar tudo com a gente aqui na Gol TV, notícia, informação, transmissão, lives, tudo na Gol TV. Se você está com a gente, deixa o like aí, inscreva-se que é importante demais para o nosso crescimento. Então, antes de sair desse vídeo, deixa o like, inscreva-se aqui na Gol TV. Na Gol TV. E lembrando, hein, amanhã tem transmissão, Bahia e Corinthians, Corinthians e Bahia ao vivo. Aqui na Gol TV, teremos nosso representante Léo Andrade, direto lá da Fonte Nova, trazendo todos os detalhes de tudo que vai acontecer na estreia do Corinthians e também do Tricolor Baiano no Brasileirão de 2025. Um forte abraço para você, eu sou o jornalista Estelma, direto do Maracanã, para os amigos da Gol TV.